Olá, sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, mais uma quarta-feira, nós temos mais um episódio inédito da nossa série O Universo dos Medicamentos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fármacos adrenérgicos. Nós vimos em vídeos anteriores que o sistema nervoso periférico motor é subdividido em autonômico, associado a ações de controle involuntário, e somático, ações de controle voluntário. O sistema nervoso autônomo, por sua vez, se subdivide em simpático e parasimpático. O tônus simpático, que predomina numa situação de estresse, e o tônus parasimpático, que predomina numa situação de saciedade, de repouso. Enquanto neurotransmissores, nós vimos que a acetilcolina medeia todas as ações parasimpáticas através da sua ligação a receptores de muscarínicos. Em relação aos neurotransmissores associados à atividade simpática, nós vimos que a acetilcolina é liberada pelas fibras pós-ganglionares simpáticas junto às glândulas sudoríparas, determinando suas ações nas células glandulares mediante a ligação a receptores muscarínicos do tipo 3. Dopamina liberada pelas fibras pós-ganglionares simpáticas que inervam os leitos mesentéricos, coronarianos e renais, determinando suas ações vasodilatadoras mediante a ligação a receptores dopaminérgicos do tipo D1, e noradrenalina liberada pela maior parte das fibras pós-ganglionares simpáticas. Na adrenal, a gente tem a liberação de uma outra catecolamina, a adrenalina, intimamente relacionada à noradrenalina. Nós podemos dizer que os fármacos adrenérgicos são aqueles que favorecem a ação da noradrenalina e da adrenalina. Em nível periférico, os adrenérgicos são ainda fármacos simpatomiméticos. Os fármacos simpatomiméticos são conhecidos como aqueles fármacos capazes de mimetizar e imitar as ações do sistema nervoso simpático. Como noradrenalina e adrenalina são os principais mediadores químicos associados à atividade simpática, os simpatomiméticos, de uma maneira geral, imitam as ações da adrenalina e da noradrenalina atuando de forma direta ou de forma indireta. No vídeo de hoje, o nosso foco consistirá nos agonistas adrenérgicos, que de uma maneira geral funcionarão como simpatomiméticos de ação direta. Ficou curioso? Então continua assistindo esse vídeo. As referências para sua elaboração se encontram aqui na sua descrição. A noradrenalina, liberada por neurônios noradrenérgicos, tem como precursor o aminoácido tirosina, assim como a dopamina liberada pelos neurônios dopaminérgicos. A dopamina, inclusive, constitui um intermediário da síntese de noradrenalina. Uma vez formada, a dopamina é armazenada em vesículas, sendo convertida em noradrenalina por ação da enzima dopamina beta-hidroxilase em neurônios noradrenérgicos. Na medula adrenal, a noradrenalina é convertida em adrenalina por ação da feniletanolamina N-metiltransferase. Mediante a chegada de um potencial de ação no terminal noradrenérgico e o consequente influxo de cálcio, ocorre a fusão das membranas da vesícula e do neurônio noradrenérgico, culminando com a exocitose da noradrenalina. Tanto a noradrenalina quanto a adrenalina determinam seus efeitos sobre as células ligando-se a receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3 adrenérgicos, todos metabotrópicos, sendo que a principal localização dos receptores alfa-2 é pré-sináptica e central. Porém, enquanto a adrenalina apresenta maior afinidade para receptores beta quando comparado a alfa, a noradrenalina apresenta maior afinidade por receptores alfa em detrimento dos receptores beta. Em função da ativação de receptores alfa-vasculares e beta presentes nas células cardíacas e dos brônquios, a adrenalina, inclusive, constitui primeira linha de tratamento para o choque anafilático. Já os autorreceptores alfa-2 medeiam a regulação homotrópica, ou seja, os efeitos da noradrenalina sobre sua própria liberação. Uma vez que os autorreceptores alfa-2 são acoplados à proteína GI, a ligação do agonista endógeno leva à ativação de uma cascata de transdução de sinal que reprime a exocitose de noradrenalina. Ou seja, os autorreceptores alfa-2 medem o feedback ou retroalimentação negativa da noradrenalina sobre sua própria liberação. Desse modo, fármacos como a clonidina, que são capazes de se ligar nesse mesmo receptor e deflagrar o mesmo mecanismo de transdução de sinal, diminuem a oferta de noradrenalina na fenda sináptica e, consequentemente, todas as suas ações. Por essa razão, os agonistas alfa-2 seletivos acabam atuando como simpatolíticos,
diminuindo a atividade simpática, e não como simpatomiméticos, sendo úteis na hipertensão essencial, por exemplo. Seus principais efeitos indesejados abrangem sedação e boca seca. As ações da noradrenalina terminam mediante a atividade de proteínas transportadoras de membrana que mediam a captação neuronal, ou do tipo 1, onde a noradrenalina retorna para os terminais noradrenérgicos, e extraneuronal, ou do tipo 2. Uma vez no citossol, a noradrenalina pode ser armazenada em vesículas novamente e liberada na fenda sináptica mediante a chegada de um potencial de ação, bem como se encontrará suscetível à ação de enzimas responsáveis pela sua degradação, como a monoaminoxidase, conhecida como MAO, uma enzima mitocondrial, ou ainda a catecol-ortometiltransferase, uma enzima citossólica. Os fármacos adrenérgicos, ou seja, as substâncias que favorecem o efeito das catecolaminas endógenas, podem ser de ação direta, indireta ou mista. Por conta das suas ações periféricas, podem ser denominados ainda de simpatomiméticos. Os fármacos adrenérgicos de ação direta são aqueles que atuam na célula pós-sináptica, ligando-se nos receptores alfa e beta-adrenérgicos, deflagrando o respectivo mecanismo de transdução de sinal. Dependendo da seletividade dos agentes de ação direta frente aos subtipos de receptores noradrenérgicos, ações específicas podem ser favorecidas. Os fármacos de ação direta abrangem, então, agonistas de receptores noradrenérgicos localizados a nível pós-sináptico. Assim, para entendermos melhor os efeitos farmacológicos dos agonistas noradrenérgicos à luz do seu mecanismo de ação e discutirmos, consequentemente, seus usos clínicos e contraindicações, é de fundamental importância mapearmos a localização dos receptores alfa e beta-adrenérgicos, bem como os respectivos mecanismos de transdução de sinal. Como não há fármacos no mercado que sejam agonistas de receptores beta-3 e como os agonistas de receptores alfa-2 apresentam basicamente efeito simpatolítico, vamos falar mais precisamente de agonistas de receptores alfa-1, beta-1 e beta-2, enquanto adrenérgicos de ação direta. Vamos começar falando dos agonistas alfa-1 seletivos como a fenilefrina e a metoxamina. O profármaco midodrina, mediante a administração oral e biotransformação, gera o agonista alfa-1 desmilidodrina. Essas moléculas são capazes de se ligar no receptor alfa-1 acoplado à proteína GQ, presentes, por exemplo, nas células musculares lisas dos vasos, do ducto deferente e da bexiga, bem como do músculo dilatador da pupila. Mediante a ativação do mecanismo de transdução de sinal, que culmina com a elevação do cálcio citossólico, os agonistas alfa-1 medeiam a contração da musculatura lisa dos vasos, do ducto deferente e da bexiga. A contração do músculo dilatador da pupila promove midríase. Por conta do seu efeito vasoconstritor arteriolar e venoso, os agonistas alfa-1 são úteis quando se deseja aumentar a pressão arterial e promover descongestão nasal. A dilatação da pupila responde pelo seu uso em exames oftalmológicos. O aumento reflexo do tônus parasimpático no coração em resposta à elevação da pressão arterial faz com que esses fármacos sejam contraindicados em situações onde as atividades cardíacas estejam deprimidas. Já fármacos como o salbutamol, de ação curta, e o salmeterol, de ação longa, dentre outros agonistas de beta-2 como a terbutalina e o formoterol, podem ser usados como agentes tocolíticos na prevenção do parto prematuro e por via inalatória como broncodilatadores, em caso de doenças pulmonares obstrutivas, como a asma. Hipotensão acompanhada de tremor e taquicardia abrangem efeitos indesejados. Esses efeitos e os usos clínicos desses agonistas podem ser explicados pela capacidade desses fármacos se ligarem nos receptores beta-2 acoplados à proteína GS, presentes, por exemplo, nas células musculares lisas dos vasos, dos brônquios e do útero. Mediante a ativação do mecanismo de transdução de sinal associado à elevação da concentração de AMP cíclico no citossol, os agonistas de beta-2 medeiam o relaxamento da musculatura lisa vascular, brônquica e uterina. A vasodilatação mediada pelos agonistas de beta-2 explica seu efeito hipotensor e a consequente taquicardia reflexa. No que diz respeito aos agonistas de beta-1, ao que parece, não há fármacos exatamente seletivos para esses receptores noradrenérgicos. Em função da afinidade frente a receptores dopaminérgicos D1 e noradrenérgicos beta-1 e alfa-1, a dopamina apresenta efeitos e usos clínicos dose-dependentes. Em dose baixa, medeia a vasodilatação de leitos mesentéricos, coronarianos e renais via receptor D1,
acoplado à proteína GS, justificando seu uso como protetor renal. Em doses altas, a dopamina, além de ativar receptores beta-1, medeia a vasoconstrição via receptores alfa-1, o que contribui para a elevação da pressão arterial, útil no caso do choque cardiogênico. O efeito agonista beta-1 é evidenciado com doses intermediárias. Em doses médias, mas não altas, a dopamina pode ser usada para insuficiência cardíaca associada à disfunção sistólica. As ações cardíacas da dopamina, a partir de doses médias, decorrem da sua ligação a receptores beta-1 acoplados à proteína GS, presente nas células dos nodos, dos átrios e dos ventrículos. O aumento da frequência cardíaca e da contratilidade, juntamente com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, decorrente da ativação de receptores beta-1 nas células justaglomerulares renais, concorrem para a elevação da pressão arterial. É importante considerar que o aumento das atividades cardíacas eleva o consumo de oxigênio do coração, tornando agonistas beta-1, como a dopamina, contraindicados para pacientes com angina. A dobutamina, comercializada como racemato, também é capaz de ativar receptores beta-1 adrenérgicos, compartilhando, portanto, alguns efeitos farmacológicos, usos clínicos e contraindicações com a dopamina usada a partir de doses intermediárias. Porém, como a dobutamina determina menos arritmias cardíacas, ela é preconizada na insuficiência cardíaca associada à disfunção sistólica em detrimento da dopamina, que pode ser associada, em doses baixas, para proteger o rim. Além disso, em função da sua capacidade de estimular também receptores beta-2 presentes nos vasos sanguíneos, a dobutamina determina um grau de vasodilatação que impede a elevação da pressão arterial. Por isso, no choque cardiogênico, é necessário associar a dobutamina a vasoconstritores, como agonistas alfa-1. De modo diferente dos adrenérgicos de ação direta, os fármacos adrenérgicos de ação indireta possuem afinidade com algum receptor farmacológico localizado em nível pré-sináptico, aumentando a oferta de noradrenalina na fenda sináptica e, consequentemente, todas as suas ações. Como exemplos de fármacos adrenérgicos de ação indireta, temos o metilfenidato, usado no tratamento do déficit de atenção, e os antidepressivos tricíclicos, que se ligam ao transportador responsável pela recaptação de noradrenalina, inibindo. A substância ilícita cocaína, usada para fins recreativos, compartilha o mesmo mecanismo de ação. A lipossolubilidade dessas moléculas permite que as mesmas ultrapassem a barreira hematoencefálica e determinem efeitos centrais. Fármacos que inibem a enzima monoaminoxidase, como a moclobemida e a trenilcipramina, usadas como antidepressivos, constituem outros exemplos de agentes de ação indireta, que aumentam a disponibilidade da noradrenalina na fenda sináptica mediante inibição da sua degradação. Já os agentes adrenérgicos de ação mista, como a efedrina, são aqueles que aumentam as ações catecolaminérgicas ligando-se em receptores na célula pós-sináptica, ativando o mecanismo de redução de sinal associado, bem como em receptores na célula pré-sináptica, aumentando a oferta de noradrenalina na fenda. Em função do seu mecanismo de ação, a efedrina é capaz de favorecer todas as ações adrenérgicas. Por isso, os fármacos de ação indireta e mistos apresentam mais efeitos colaterais, estando associados a mais contraindicações, sendo menos usados na terapêutica que os de ação direta. Estamos quase no final dessa estrada. Ficou curioso sobre os efeitos farmacológicos dos antiadrenérgicos, bem como seus usos clínicos e contraindicações? Então vocês não podem perder os próximos episódios dessa série, sempre às quartas-feiras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!